Olá, está começando o Ecocenado. Veja nesta edição o desafio de conter a poluição causada pelos plásticos. Mudanças climáticas expulsam as pessoas de suas casas. Hoje existe uma dificuldade em individualizar quais são aqueles deslocamentos que dizem respeito especificamente aos impactos das mudanças climáticas. Bitucas de cigarro se transformam em papel artesanal. A celulose é a substância que é usada para fazer o papel. Então, depois de se transformar, a bituca em celulose, a gente usa ela na cadeia produtiva da celulose e papel. Então, a gente faz diversos produtos, e usa diversos papéis e usa esses papéis em diversos produtos. E a árvore trazida da África que pode ser encontrada em várias cidades brasileiras. Como é uma árvore muito grande, mas tem uma semente muito pequenininha, as sementes vieram escondidas nos navios, possivelmente também nos penteados, nas tranças, nos cabelos, dada a sua importância simbólica e material para os povos africanos. Não dá mais para pensar no mundo sem os plásticos. Eles estão presentes no nosso dia a dia e, sem dúvida, tornam a vida mais fácil. Só que o planeta está sofrendo as consequências e chegou a hora de buscar alternativas para diminuir a poluição causada pelos plásticos. Plásticos de todos os tipos. Eles estão em toda parte, nos aparelhos celulares, nos insumos da saúde, nos equipamentos de ponta, na conservação dos alimentos, nos meios de transporte, no lazer e no trabalho. Com o tempo, o que era uma vantagem se tornou uma enorme ameaça. A cada ano, mais de 350 milhões de toneladas de plástico são descartadas no meio ambiente. Mestre em Engenharia Ambiental, Lara Ivanitsky encaminha propostas da Oceana para o Congresso Nacional. A Oceana é uma organização do terceiro setor, nós somos uma organização apartidária, sem fins lucrativos, para a proteção dos oceanos. O plástico ele é um material extremamente barato, ele é um material que ele é bastante versátil, leve, então ele pode produzir tanto materiais em embalagens rígidas como embalagens flexíveis. Então ele foi sendo popularizado e mais utilizado para substituir inclusive outros materiais por conta dessas características. Mas são justamente essas características, inclusive a durabilidade dele, que tornaram ele também negativo, do ponto de vista ambiental, do ponto de vista hoje também da saúde pública. Para entender a origem, o tamanho e a complexidade do problema, o Ecocenado foi até o laboratório do Instituto de Química da Universidade de Brasília. O plástico descartado é um problema de aterro sanitário porque ele também causa muito volume. Então ele é leve, mas o volume é muito grande. Então nós mudando agora a nossa matriz de descarte de materiais, a gente descarta muito plástico depois do uso e esse descarte acarreta um problema de volume muito grande. Então a gente precisa de aterros muito mais rápidos do que a gente esperava. O Brasil hoje é o 8º maior poluidor de plástico no mundo, contribuindo com 1.300.000 toneladas por ano. Grande parte das sacolas e embalagens descartadas seguem pelos cursos d'água ou são lançadas diretamente no mar, afetando a saúde dos animais marinhos e dos consumidores do pescado. O mar ele está contaminadíssimo com lixo plástico, sobretudo esses itens descartáveis e as embalagens. E o que a gente vê, a gente recebe muitos vídeos e fotos e relatos dos pescadores que saem todo dia para pescar e voltam com a rede cheia de sacola plástica, cheia de copo plástico, embalagens emaranhadas na rede de pesca, porque aquilo está no mar e aquilo está sendo pescado. Retirar o plástico do meio ambiente depende de um conjunto de mudanças nas leis, na atitude dos governos e no comportamento da população. Uma das alternativas para reduzir a presença indesejada do plástico seria a reciclagem, mas até o momento ela tem obtido resultados muito aquém do desejado. Menos de 4% do plástico descartado pode ser reciclado.
Na verdade, tem uma questão sempre de escala e de comércio, né? Então, a questão de plástico biodegradável ser mais caro, né? Porque a quantidade é muito menor. A indústria plástica, desses plásticos que a gente chama de grande escala, né? De commodities, é muito mais forte. Fora que tem um interesse industrial evidente, né? A indústria que está dominando, ela não tem o interesse de ter a substituição. Nós temos uma série de limitações para a reciclagem do plástico. A primeira limitação é uma limitação técnica, que é do próprio material. Então, o que a gente chama de plástico, na verdade, são diversos tipos de resina plástica. Então, a gente tem fatores técnicos. Um outro fator técnico é que o plástico, quando ele vai para a reciclagem mecânica, a cadeia molecular dele se quebra e não se rearranja, o que é diferente, por exemplo, do alumínio. Quando você recicla alumínio, os metais em geral, eles produzem uma nova lata, uma nova embalagem igualzinha à outra, né, idêntica, e da mesma forma o vidro. Para plástico, isso não é possível, então a gente consegue reciclar ele mecanicamente 2 vezes. Um projeto do Senado propõe a economia circular do plástico, que começa pela retirada gradual do mercado dos itens não retornáveis até a mudança da cadeia de produção e consumo para reduzir ao mínimo possível a presença do material e seus compostos no meio ambiente. O texto aprovado na Comissão de Assuntos Sociais proíbe a venda de plásticos de uso único 1 ano após a publicação da lei. Em 31 de dezembro de 2029, todas as embalagens serão retornáveis ou recicláveis. As embalagens de materiais biodegradáveis ou compostáveis serão isentas de IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados. O projeto ainda aguarda votação na Comissão de Assuntos Econômicos. A questão não é nada simples, pois coloca de um lado a ecologia e o desenvolvimento sustentável, do outro a indústria do plástico convencional, que integra a cadeia petroquímica. Quando a gente pensa numa degradação de qualquer coisa, a gente pensa que ela vai completamente sumir. E o plástico a gente pensava que ela ia voltar para a sua matriz original. E isso não acontece. Então, na verdade, plástico é uma molécula só que vai sendo repetida e ela vai quebrando, mas fica ainda um pedaço muito pequeno. Então, o grande problema que a gente tinha antes era da não degradação. Agora, o problema é a degradação em micro, e esse micro tem causado já alguns impactos na saúde humana diretamente. Foi detectado microplástico, né, no corpo humano. Então, já foi no pulmão, na placenta, no sêmen, no leite materno, no cérebro, no coração. É assustador pensar que, desde a origem, quase todo o plástico fabricado ainda permanece no planeta. Se tratarmos apenas do resíduo, estaremos adiando o problema. É isso que queremos para as futuras gerações? R$ 130 milhões de pessoas de várias regiões do planeta estão em deslocamento forçado, ou seja, tiveram que deixar suas casas e até seus países por motivos alheios à própria vontade. Além das guerras e da pobreza, as mudanças climáticas também se tornaram causa desses deslocamentos. Hoje existe uma dificuldade em individualizar quais são aqueles deslocamentos que dizem respeito especificamente aos impactos das mudanças climáticas. Em parte porque o que a gente vê é que existe cada vez mais uma sobreposição entre conflito, situações de vulnerabilidade extrema, violência extrema e impactos das mudanças climáticas. Então, é menos comum a gente falar em pessoas que estão em deslocamento forçado só por razões relacionadas ao clima e cada vez mais a gente conseguir entender do todo de pessoas em deslocamento forçado quais são aquelas cujas razões também envolvem
eventos climáticos extremos ou impactos mesmo de efeito prolongado das mudanças climáticas. Por outro lado, se a gente olha para a nossa região, nas Américas, o que a gente já sabe é que, nos últimos anos e até o final de 2022, o tema dos eventos climáticos extremos e desastres já representava a principal razão para novos deslocamentos internos dentro dos países. Significa que, de cerca de 2,6 milhões de pessoas, 2,1 milhões de pessoas nos países aqui na nossa região, nas Américas, se deslocavam de maneira forçada dentro das fronteiras dos próprios países por razões necessariamente relacionadas aos efeitos das mudanças climáticas. Em um passado recente, conflito, violência eram o principal motor. Agora, a gente já diz que as mudanças climáticas são o principal vetor de novos deslocamentos internos. De acordo com o Banco Mundial, até 2050, se espera que só na nossa região das Américas, mais de 17 milhões de pessoas terão se deslocado de maneira involuntária por razões relacionadas aos efeitos das mudanças climáticas. Regiões que são mais gravemente ou desproporcionalmente expostas aos efeitos das mudanças climáticas, né, como ciclones, furacões, secas prolongadas, enchentes, como a gente vê acontecendo no Rio Grande do Sul. E, portanto, essas regiões, esses países tendem a ser aqueles que, infelizmente, vão conviver com um volume maior de deslocamentos. A gente está falando, sobretudo, de países no continente asiático, também países africanos e, como eu disse, as Américas já se colocam como talvez a terceira região que tem um conjunto que já é hoje mais gravemente ou desproporcionalmente impactado. O mundo vive um momento em que muitos países estão fechando as fronteiras porque recebem populações que fogem, por exemplo, de conflitos, como nós vimos na Síria. Isso pode causar um problema ainda maior na medida em que aquelas populações que estão tendo que se deslocar em função das mudanças climáticas não tenham para onde ir? O que a gente percebe é que em um mundo em que os recursos, como, por exemplo, acesso à água, acesso a terras produtivas, acesso a territórios seguros, né, que não são tão gravemente afetados por enchentes, terremotos, etc., na medida em que esses eventos climáticos extremos vão se tornando mais frequentes, a gente percebe que novos conflitos vão emergindo desses contextos, ou seja, por disputa por terra, disputa por água, disputa por outros meios, inclusive de geração de renda, de subsistência, o que, por um lado, vai fazer com que novas situações de movimento ou de deslocamento humano aconteçam, por outro lado, que você tenha comunidades anfitriãs que, eventualmente, vão se ver cada vez mais pressionadas e, portanto, menos solidárias a receber quem vem de fora. Né? Então, no contexto global, a gente enfrenta hoje um cenário bastante desafiador, né, de queda substantiva do financiamento para as respostas humanitárias, né, a movimentos massivos de refugiados ou outros movimentos de deslocamento humano. Por outro lado, a crise climática chega como um fator que vai pressionando cada vez mais essas comunidades anfitriãs, e aí a gente percebe que você tem uma queda de solidariedade que ora aparece através dessa queda do financiamento, não só financiamento humanitário, mas o próprio financiamento climático, né, a política de adaptação, de mitigação, e por outro lado em populações que já se preocupam se vão ter o suficiente para sobreviver, né, nesse contexto de recursos escassos e o que vai representar a chegada de novas pessoas, né, vindas de outras regiões do país, vindas de outros países. Vocês do Acnur apontam entre as medidas necessárias para evitar esses deslocamentos de população em função das mudanças climáticas, aumentar a resiliência das comunidades. Aumentar a resiliência, acho que a gente pode talvez priorizar duas dimensões. Uma, aumentar a resiliência do indivíduo ou da sua comunidade para que ele possa sobreviver melhor, se prevenir melhor, se preparar melhor a eventos como graves enchentes, de novo olhando para o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Isso tem a ver com garantir que a população esteja, em primeiro lugar, bem informada sobre os riscos, sobre a forma de se preparar, sobre onde buscar ajuda, né, quais são os sistemas de resposta, como se conectar melhor com as informações dia a dia da defesa civil, né, em situações de calamidade. Então tem a ver com acesso à informação, tem a ver com redução da pobreza e enfrentamento de outras vulnerabilidades sociais.
Na dimensão comunitária, isso tem a ver com fortalecer os laços da própria comunidade para que ela possa se amparar nesses momentos de crise, para que ela possa identificar quais são as melhores saídas no meu bairro, na minha cidade, no meu estado, para cobrar ou para colaborar com a adaptação das cidades, né? E a adaptação das cidades tem a ver com a adaptação da infraestrutura urbana, mas tem a ver também, numa dimensão mais micro, com a adaptação do lugar onde eu moro, com desenvolver projetos que prezam pela sustentabilidade e também garantir que essa comunidade esteja bem informada, né? Então, de novo, essa dimensão comunitária. Por outro lado, resiliência tem a ver com garantir que políticas públicas, como, por exemplo, o Plano Clima, que está sendo agora elaborado pelo governo federal, capitaneado pelo Ministério do Meio Ambiente, que ele tenha medidas que vão olhar para as cidades como lugares que precisam de mais projetos para ampliar a resiliência. No ano passado, o Rio Grande do Sul viveu uma enchente que foi uma das piores da história, uma crise climática, uma emergência climática. E nós vimos que em muitas cidades, populações inteiras tiveram que deixar suas casas, alguns tiveram que sair definitivamente. Nós poderíamos dizer que o estado do Rio Grande do Sul viveu uma situação de deslocamento de populações em função das mudanças climáticas? O que a gente percebeu? Mais de 90% do estado, mais de 400 municípios foram afetados, então o estado inteiro praticamente. Mais de 2 milhões de pessoas foram impactadas e, do ponto de vista do deslocamento, mais de 600 mil pessoas, no auge da crise das enchentes, tiveram que sair das suas casas, das suas cidades, dos seus bairros. Portanto, houve sim um movimento de deslocamento por um fator relacionado às questões climáticas, à crise climática, né? Um deslocamento de ordem interna, dentro das fronteiras, né, do próprio país, do próprio estado. Em sua maioria foi um deslocamento temporário, então muitas dessas pessoas, como eu disse, acabaram retornando, se não para a mesma casa, mas para o mesmo bairro. E, por outro lado, a gente percebeu que algumas pessoas fizeram um movimento talvez um pouco mais permanente, né? Então, pessoas, por exemplo, que moravam no Vale do Taquari, que foi uma das regiões mais gravemente afetadas, procuraram, e depois de terem passado, não por uma enchente, mas desde setembro de 2023, foram vários os relatos que a gente ouviu, né, de pessoas brasileiras e não brasileiras, que aquela era não a primeira, não a segunda, mas a quinta enchente, só que dessa vez, claro, em maio, numa magnitude nunca antes vista. Algumas dessas pessoas saíram do Vale do Taquari e decidiram procurar trabalho, por exemplo, se restabelecer na Serra Gaúcha, que também foi muito afetada, nem tanto por enchentes, mas por graves deslizamentos de terras, né, que era uma região montanhosa. E agora parte do desafio é como olhar para as lições aprendidas, boas e ruins, dessa tragédia que aconteceu ali, para inclusive melhorar a visibilidade estatística ao tema, como contabilizar melhor quem se desloca, por quanto tempo se desloca, quantas vezes se desloca e quais são as melhores respostas para esse contexto específico. Um projeto inovador que transforma bitucas de cigarro em papel artesanal. Esse é o destaque do nosso quadro Ideias Verdes. Estudantes do Instituto de Artes da Universidade de Brasília, com a orientação da professora e doutora em Desenvolvimento Sustentável, Therese Hoffmann, desenvolveram a técnica inovadora de reciclagem, a transformação de bitucas de cigarro em papel artesanal. A gente está aqui, né, em 2 laboratórios, o Laboratório de Materiais Expressivos e o Laboratório de Papel Artesanal, onde são oferecidas aulas das disciplinas do curso de Artes Visuais. Em uma dessas aulas, em 2001, um aluno da Biologia, o Marco, numa proposta de trabalho final para a disciplina, pensou em se era possível reciclar as bitucas de cigarro. Então, a gente foi atrás de pesquisa, desenvolvemos pesquisa e vimos que era possível, e em 2003 a gente registrou a patente, né, da reciclagem das bitucas de cigarro. As alunas recolhem as bitucas de cigarro e as colocam em uma panela de aço inox, misturando com água. Após o cozimento, a mistura é coada e os resíduos são transferidos para um balde. Em seguida, o material é batido no liquidificador até obter uma massa homogênea.
iniciando o processo de transformação das bitucas em celulose. A celulose é a substância que é usada para fazer o papel. Então, depois de se transformar, né, a bituca em celulose, a gente usa ela na cadeia produtiva da celulose e papel. Então, a gente faz diversos produtos, né, e usa diversos papéis e usa esses papéis em diversos produtos. Cadernos, agendas, porta-retratos, né, tem uma infinidade de materiais que a gente produz com esse resíduo, né, que ele deixa de ser resíduo, deixa de ser lixo e vira matéria-prima. A professora Therese afirma que o objetivo agora é aprofundar as pesquisas e ampliar as possibilidades de aplicação da técnica desenvolvida. A gente já chegou numa tecnologia e, a partir dela, a gente está pesquisando outras possibilidades de uso dessa massa celulósica. Nós vamos começar um novo projeto de iniciação científica em parceria com a Embrapa, onde a gente vai estudar, né, possibilidades diferentes do uso dessa massa, desse resíduo que são as bitucas de cigarro. Desde 2014, a patente da técnica desenvolvida na UNB está licenciada para a empresa Poyato Recicla, responsável por coletar e dar a destinação correta às bitucas de cigarro. A empresa distribui coletores em diversos pontos do Distrito Federal, facilitando o descarte adequado. O material recolhido é então encaminhado para São Paulo, onde passa pelo processo de reciclagem e transformação em papel artesanal. Esse material sai desse ciclo de prejuízo e entra numa cadeia positiva, né, de produção de bens. Tem parcerias com as APAES, os usuários, né, as pessoas que frequentam a APAE, elas fazem o Hospital Cândido Dias também, então vários setores têm usado dessa nossa patente por meio da Poyato Recicla para produzir materiais diversos. Símbolo de resistência, o baobá foi trazido da África e conquistou os brasileiros. Um professor do Distrito Federal mapeou a espécie na capital do país e tem unido o amor à árvore à educação antirracista. Troncos volumosos, galhos finos e uma copa que lembra uma raiz. Estamos falando dos baobás. A espécie já ganhou espaço em livros, em filmes e tem destaque na cultura africana. Aqui no Brasil, ela também não passou despercebida. O professor especialista em cultura africana, André Lúcio Bento, tem uma paixão especial pela espécie. Os baobás vieram parar no Brasil nos navios escravagistas, né? Durante esses quase 400 anos de escravização. Como é uma árvore muito grande, mas tem uma semente muito pequenininha, as sementes vieram escondidas nos navios, possivelmente também nos penteados, nas tranças, nos cabelos, dada a sua importância simbólica e material para os povos africanos. Tipicamente africana, o baobá se adaptou bem ao solo brasileiro. O estado com maior concentração de baobás é Pernambuco, mas aqui no Distrito Federal, a espécie ganhou mapeamento só para ela. O professor André, com a ajuda da população, já mapeou mais de 70 baobás aqui na capital e no entorno. O mapeamento começou em 2019, quando eu plantei 2 baobás no meu local de trabalho. Eu acreditava que estava plantando os 2 primeiros baobás de Brasília. No ano seguinte veio a pandemia e durante uma live eu comentei do plantio desses 2 baobás e uma funcionária do Jardim Botânico de Brasília comentou comigo ao final da live, pediu fotos dos baobás. Ela mostra para o seu chefe, né, lá no Jardim Botânico, e ele fala para ela que no Jardim Botânico também havia baobás, nem ela sabia. Eu fui até esses baobás e então começo a catalogação, o registro. As pessoas foram me dizendo, professor, eu acho que em tal lugar tem um baobá, e eu fui, seguia a trilha mostrada pelas pessoas, né? E deu certo. Então se formou uma rede de árvores e de pessoas. Eu não fiz sozinho. A iniciativa foi minha. Mas hoje o registro total, inclusive o mapa que eu construí, isso só foi possível com a ajuda das pessoas, de várias pessoas. Foi a partir do contato com os baobás que o professor aprofundou ainda mais seu trabalho com a educação antirracista em escolas e universidades. Ele explica que a espécie tem uma grande importância cultural e religiosa na África.
é o espaço para que as crianças aprendam o conhecimento com os mais velhos, né? Estamos falando de comunidades tradicionais da África, comunidades sem escrita. Então é pela oralidade que se dá, né, a perpetuação dos conhecimentos culturais, e o baobá serve de palco, de sala de aula, para que os anciãos, os mais velhos, ensinem as crianças, né? Também é uma árvore com importância religiosa, é uma árvore sagrada para esses povos africanos, e em algumas regiões da África, o baobá chega a ser cultuado como um orixá. O orixá Oxê, o orixá do enraizamento, o orixá da resistência. Além da importância cultural, o baobá também serve de alimento e tem propriedades medicinais. Para o professor André, ao trazerem os baobás nos navios, os escravos tinham na bagagem muito mais do que uma planta, uma muda, mas também um pouco da história do povo africano. Eu defendo uma tese de que os baobás vieram mais por sua força simbólica, né, do que por uma subsistência imediata, né? Agora, o professor quer que a Câmara Legislativa do Distrito Federal aprove o tombamento do baobá. Ele acha que, além de proteger a árvore como um patrimônio cultural, a medida ajuda a preservar a memória dos povos africanos trazidos ao Brasil como escravizados. Os baobás têm longevidade milenar. Existem hoje já catalogados, registrados, por meio de um exame de radiocarbono, baobás na África com 3.900 anos, né? Inclusive alguns sendo vítimas também de mudanças climáticas, derrubadas em razão da construção de cidades, construção de estradas. Você também encontrou um baobá e quer ajudar na catalogação do professor? Entre em contato com ele através do Instagram ou pelo site www.baobabrasil.com. A gente fica por aqui. Obrigado pela audiência. Para rever e compartilhar este e outros programas, acesse o site senado.leg.br/tv ou o nosso canal no YouTube. Tchau e até o próximo Eco Senado.